transformar, relacionar assim, cubo com litro, com mililitro, né? Ou transformar metro quadrado para quilômetro quadrado. Então por isso que eu resolvi dar essa aula extra para vocês aí, para ficar bem claro isso, né? Porque esse conteúdo, ele é conteúdo básico do fundamental. A gente aprende isso, é claro que vocês não vão lembrar muito, mas assim, vocês vão lembrar do conteúdo que vocês estão estudando para o Enem. Mas essa matéria a gente aprende lá no sexto ano. Essa questão de transformação, essas coisas, a gente aprende lá no sexto ano, tá? Mas eu quero resolver aqui dois exercícios antes, de regrinha de 3 composta, para tirar dúvida de uma colega nossa aí, e todo mundo aí, vocês me ajudam. Porque é rápido a aula hoje não demora, porque a gente vai resolver esses dois exercícios, depois eu vou falar de transformações, e vou falar também de transformações tipo que na física lá, muito aluno se pergunta, transformar, por exemplo, quilômetro por hora para metro por segundo, metro por segundo para quilômetro por hora, um divide por 3,6, outro multiplica por 3,6. Muito aluno pergunta por que faz isso? Quem falou? De onde que tirou que multiplica ou divide por 3,6? É a matemática, né? É simplesmente uma transformação, razão e proporção que fala que tem que multiplicar por 3,6 ou dividir por 3,6, tá? Vocês vão entender direitinho isso aí, vocês não vão esquecer nunca mais. Então, começando aí, eu coloquei dois exercícios básicos aqui só para a gente estudar a comparação quando é regra de 3 composta. A empresa de bebidas Bebe Mais possui uma máquina de refrigerantes que, quando opera por 4 horas diárias, consegue engarrafar 9.600 litros. Vocês estão vendo que até aí, olha o tanto de informação que deu. Máquina de refrigerante, horas trabalhadas, quantidade de refrigerante e número de dias. O exercício já te deu informação em uma frase, em apenas uma frase, 4 grandezas. Como aqui, beleza, o número de máquinas vai ser importante? Não, porque aqui está falando, deixa eu dar um zoom aqui, a tinta fica muito vazia. Como ele possui uma máquina, ele não alterou o número de máquina, vai continuar a mesma coisa. Então a máquina você pode excluir, porque aqui, ó, determina em quantas horas diárias esta mesma máquina. Então não mudou, continua a mesma quantidade. Então você pode pular a máquina. Trabalhando 4 horas diárias, consegue engarrafar 9.600 litros num período de 6 dias. Determina em quantas horas? X. Esta máquina engarrafará 24.000 litros num período de 20 dias. Considerando que a máquina tem o mesmo ritmo padrão. Então vamos lá. 3 grandezas, regra de 3 composta. Quem manda é onde está o X. Então quem vai mandar são as horas. Você precisa relacionar então horas com litros e horas com dias. Você não precisa fazer litros e dias, porque o X está nas horas, então quem manda são as horas. Qual que é a pergunta que eu vou fazer? Suponha que aquela máquina, eu vou aumentar o número de horas trabalhadas. Você nem precisa desses números aqui, pessoal. Para entender o que eu estou falando, nem precisava ter número nenhum na sua tabelinha. Só precisa de ter intuição. Se caso eu aumentar o número de horas trabalhadas, aquela máquina vai conseguir produzir mais refrigerantes ou menos refrigerantes? Mais horas trabalhadas, mais refrigerantes produzidos, porque é proporcional, né? Então, como eu coloquei setinha para cima nas horas, eu vou colocar setinha para cima nos litros, porque são coisas grandezas, são grandezas diretamente proporcional. Se uma aumenta, a outra aumenta. Beleza? Pronto. Agora eu vou esquecer o litro e vou pegar horas e dias. Quanto mais horas essa máquina trabalhar por dia, quantos dias ela vai dar conta de fazer o serviço? Como ela aumentou o número de horas que ela trabalha por dia, ela vai conseguir acabar mais rápido, né? Por exemplo, se ela produzisse aí 10 litros, em 10 horas, ela gastava 2 dias, se ela dobrar o número de horas, 20 horas, o que vai acontecer com o número de dias? Ela não vai precisar aumentar o número de dias, pelo contrário, ela vai gastar menos dia, vai gastar um dia só. Porque pela interpretação, 10 horas por dia, aquela máquina
ela precisou de 2 dias para entregar o serviço dela, para produzir a quantidade de refrigerante que for. Porém, se ela aumentar o número de horas, ela dobrar o número de horas que ela trabalhou por dia, o que vai acontecer com os dias? Ela não vai dobrar o número de dias trabalhados, porque ela aumentou o ritmo de trabalho dela. Ela está trabalhando mais rápido. Como ela trabalha mais rápido, ela vai gastar menos tempo para entregar o serviço. Ou seja, esse cara aqui é inversamente proporcional. Porque aqui eu multipliquei por 2, porque eu dobrou, aqui você vai dividir por 2, então vai gastar 1. Então, como aqui aumentou, aqui diminui. Então, viu? Uma setinha para cima, outra setinha para baixo. São grandezas inversamente proporcionais. Né? Então, através da intuição, vocês viram que eu nem procurei, eu nem me preocupei em saber se estava qual que é o número da horas aqui, qual a quantidade de litros. Só através da intuição que a gente tem de horas trabalhadas, produção e dias de trabalho, a gente consegue definir o que é para cima e o que é para baixo. Lembrando que quem mandou foi as horas. Então toda a pergunta que eu fiz foi em relação à hora. Mais horas trabalhadas, a produção vai aumentar. Eu estou trabalhando mais, então eu consigo produzir mais. Para cima, para cima. Quanto mais horas eu trabalho por dia, menor é o dia. Menos é o dia que eu vou conseguir. Mais rápido eu vou conseguir entregar o trabalho. Né? Então fica explicado aí. Aí fica o seguinte, completando a tabelinha, 4 horas diárias, 9.600 litros, 6 dias. Do 2004, 24 mil litros, 20 dias, eu quero o X. Agora é o seguinte, já que o X aqui manda, você começa por ele. 4 está para X, assim como horas e litros foram diretamente proporcionais. Então, do jeito que apareceu, você coloca 9.600 dividido por 24 mil. Vezes, agora você vai pegar a grandeza dias. Só que a grandeza dias com horas, olha, são coisas inversas. Então você precisa inverter o dia. Se ficou aqui na tabela 6 em cima e o 20 embaixo, quando você inverte, o 20 vai para cima e o 6 vai para baixo. Agora você aplica os conhecimentos básicos aí, que é simplificação. Vou cortar esse zero com esse zero. Vou cortar esse zero com esse zero. O 2 aqui eu vou cortar com 12. O 6 eu vou cortar com 96, dá? 16. O 16 eu vou cancelar com 12, vai dar por 4 terços. Olha o que aconteceu. 4 está para x, assim como 4 está para 3. Você reduziu uma regra de 3 composta para uma regra de 3 simples. Né? Como? Olha aqui, nem precisa pensar mais, né? Fazer mais conta. Como 4 é igual a 4, aqui embaixo tem que ser igual também. Ou seja, x só pode ser 3. Então essa menina precisa essa máquina precisa trabalhar apenas 3 horas por dia para dar conta disso. Ô Wagner, mas por que que diminuiu aqui, ó? A produção dela aumentou e a resposta deu 3. Ela diminuiu o número de horas. Mas por que que ela diminuiu o número de horas? Porque o número de dias trabalhados aumentou muito, olha. Foi de 6 para 20. Tá vendo? Então por isso que o número de horas ela consegue trabalhar menos. É a mesma coisa, eu tenho que entregar uma lista de exercício amanhã. Então eu vou ter que trabalhar o dia inteiro hoje. Eu tenho que entregar uma lista de exercício semana que vem. Ah, então eu posso trabalhar um pouquinho hoje, posso trabalhar um pouquinho amanhã, posso trabalhar um pouquinho depois da manhã. Tá vendo? O ritmo de trabalho diminui se o seu prazo de entrega é maior. É o que aconteceu aqui. Beleza? Então essa é a questão aí de regrinha de 3 composta, a questão de para cima, para baixo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu não vou resolver, mas aí, porque a gente ganha tempo na transformação, mas é o mesmo esquema. Olha, 12 agricultores, 4 horas para fazer uma manutenção de 800 metros quadrados. O tempo necessário, então vai embaixo do X, para 6 agricultores com a mesma capacidade de trabalho, façam uma manutenção de 600 metros. A mesma coisa. Ó, quem manda? A hora. Quanto maior o número de horas que ele trabalha, esquece o número de agricultores. Vamos pensar, horas trabalhadas
e a área que eles vão conseguir dar manutenção. Quanto mais tempo eles trabalham, maior é a área de manutenção que eles conseguem dar. Né? Vamos pensar assim, eles precisam capinar uma horta. Quanto mais eles trabalham, quanto mais horas eles trabalham, maior é o número da área da horta que ele consegue capinar. Né? Então, se eu tenho 1 hora e consigo capinar 2 metros quadrados, se eu trabalhar 2 horas, eu vou conseguir, seguir na mesma proporção, 4 metros quadrados de área. Né? Então, vocês estão vendo que são grandezas diretamente proporcional. Então, aqui aumenta. Agora, pensa aqui, ó. Quanto mais horas trabalhadas, eu preciso de mais profissionais ou menos profissionais? Vamos pensar no trabalho da escola. Eu tenho que fazer um trabalho da escola para entregar amanhã. Para eu dar conta do serviço, eu precisaria de quê? De muitos amigos para me ajudar a resolver o trabalho. Né? Então vocês podem notar o que? Se o prazo é curto, se eu tenho pouco tempo de entrega, né? Então se eu tenho pouco tempo de entrega, eu preciso de mais alunos. Se eu aumentar o prazo, por exemplo, eu preciso entregar meu trabalho semana que vem, eu preciso pedir ajuda dos colegas? Não, porque eu vou dar conta de fazer sozinho. Ou seja, mais horas, menos trabalhadores. Menos horas, mais trabalhadores para dar conta do trabalho. Né? Então vocês podem notar que são grandezas inversamente proporcionais. Aí vai fazer o mesmo vai fazer o mesmo esqueminha que eu fiz lá em cima, certo? Ó, 4 está para x, assim como o 12 sobre 6, porque são direto, vezes, mentira. É inverso, né? Porque aqui está para cima, aqui está para baixo, então você inverte lá, vezes o metro quadrado que ficou direto, 800 está para 600. Mesma questão de simplificação de fração. Cancela, cancela, cancela. O 6 com 6 cancela. O 8 com 12 dá para simplificar por 4. Então, olha lá, ó, novamente eu transformei numa regrinha de 3 simples, que é 2/3. Multiplica cruzado. 2x é igual a 12. X é igual a 6, ou seja, eles vão precisar aí de 6 horas. Daguinho, tem pergunta no chat. Ah, tem? Amanda, vai depender. Porque eu gosto de colocar para cima. Eu sempre pergunto, se eu aumentar uma, o que acontece com a outra? Você poderia escolher fazer pergunta. Se eu diminuir uma, o que vai acontecer para a outra? Então, aí, no caso, você colocaria para baixo, tá? Mas continuaria a mesma forma. Quer ver? Ó? Você viu que eu fiz a pergunta para cima. Quem manda, vocês viram que o jeito que eu resolvo, isso é particular meu. Eu perguntei quanto mais horas, aí eu coloquei para cima. Mas você poderia ter perguntado quanto menos horas eu tenho de trabalho, menos área eu consigo dar manutenção. Quanto menos horas eu tenho de trabalho, mais profissionais eu preciso. Vai continuar a mesma coisa, olha. 4 está para x. Essas duas é inverso, então eu preciso inverter o 2 e o 6, então vai ficar lá o 6 sobre 12. E essas duas continuaram direta, então vai ficar 800 sobre 600. Então, a setinha depende de o que você pergunta. O que você quer perguntar? Vai aumentar ou vai diminuir? Mas aí você escolhe o que você achar que você entende mais. Ficou claro? Show de bola. Beleza, pessoal. Então, a nossa colega que teve dúvida aí, depois me fala se entendeu lá no WhatsApp, se entendeu essa parte agora. E se não entendeu, depois eu dou um jeito de explicar de outra forma. Eu tento achar uma outra forma de explicar isso. Beleza? Vamos passar para a transformação agora. Isso aqui é bem simples, tá? É uma questão simples, desde que você não decore as coisas. Tá? Não fica decorando se um para outro divide por 1000, divide por 100, multiplica por 10. É difícil decorar esse tanto de coisa. Eu mesmo sem perguntar, para transformar quilômetro para milímetro, vai multiplicar por quanto? Eu sei que eu vou multiplicar porque eu estou indo para a direita, mas por quanto? Eu não sei. Aí eu tenho que pensar, eu tenho que parar e memorizar.
quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. 6 casas, aí são 6 zeros. Tá vendo? A única coisa que vocês precisam decorar é a ordem, a posição. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ah, Wagner, mas eu preciso decorar também o do quilograma. Mas não precisa. É a mesma coisa. É só tirar o M e colocar o G. Né? Olha lá. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Pronto, não precisa decorar tudo. Se você lembra de um, dessa ordem de uma, o resto é tudo a mesma coisa. É só mudar a letrinha. M, que é para metro, né? O G, que é grama, e o L, que é litro. Tá? Beleza, essa aqui é a mais básica, eu acho que a maioria de vocês aí não vai ter tanta dificuldade. Vai ter dificuldade mais pra frente aí, que eu vou falar daqui a pouco. Porém, né, para esses 3 casos aqui, é simplesmente isso aqui, ó. Se você caminhar da esquerda para a direita, deixa eu mudar. Se você caminhar da esquerda para a direita, você vai multiplicar. Se você caminhar da direita para a esquerda, você vai dividir. Sempre é isso. É uma questão intuitiva. Lembra da reta numérica? Para cá você pega número positivo. Positivo te lembra de multiplicação. Né? Para cá você vai caminhar para os números negativos. Negativo vai lembrar de divisão. Agora, cada casa são 10 unidades. Por exemplo, se você está no metro, aqui está você, ó. Aí eu aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso dar um pulo pro decímetro. Se eu pular pro decímetro, eu dei um pulo de uma casa, apenas um pulo. Mas como o pulo foi da direita para a esquerda, olha, você vai multiplicar por 10. Ou seja, cada pulo você multiplica por 10. Se você quiser pular de novo para o centímetro, daqui para cá, ó, você multiplica por 10 também. Ou seja, cada casa para a direita você vai multiplicar por 10. Ô Vaguinho, mas eu sou um cara muito esperto, eu consigo pular 2 casas de uma vez. Uai, tudo bem. Se eu quero transformar metro para centímetro, vocês estão vendo que eu dei 2 pulos de 10. Ou seja, 2 pulos de 10 você está multiplicando por 100. Porque 10, 10 vezes 10 vezes 10 é vezes 100. Ou seja, isso aqui, você entende que o centímetro cabe 100 vezes dentro do metro. O decímetro, D10, o decímetro cabe 10 vezes dentro do metro. O milímetro, mil, cabe 1000 vezes dentro do metro. Se você quiser dar um pulo direto, você vai multiplicar por 10, por 10, por 10. Quem multiplica por 10, por 10, por 10, está multiplicando, na verdade, por 1000. Então, suponha lá que o exercício pediu, transforme 4,2 metros para milímetro. Ele quer, a resposta que chegou no exercício foi 4,2, mas você precisa passar para milímetros. Você simplesmente vai pegar e vai multiplicar por 1000. Porque você vai memorizar milímetro, metro, decímetro, centímetro, em 3 casas. É só contar no dedo. 1, 2, 3. Para cada casa é um zero que você acrescenta. Então, na verdade, isso aqui vai dar 4.200. Ó, vai, mas tinha 3 zeros aqui, ó. Ué, mas se tinha 3 zeros aqui, por que ficou só 2 zeros aqui? Porque tem uma casa aqui que é o 2. Esse 2 aqui, ele come um zero. Então ficou 42 vezes 100, tá vendo? Que é 4.200 milímetros. Isso se você for da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, né? No sentido assim. Mas se eu quiser voltar, né? Porque aqui nós trabalhamos com os submúltiplos do metro. À esquerda aqui, ó, são os números múltiplos de metro, são aqueles que são maiores que o metro, né? O quilômetro é maior que o metro, o hectômetro é maior que o metro. Mas é a mesma coisa. Se eu estou no metro, eu quero pular para o decâmetro, vocês estão voltando. Ó, estou voltando, sentido negativo. Eu preciso dividir por 10. Se eu estou no decâmetro, quero cair no hectômetro, eu vou dividir por 10. Né?
Igual eu falei, Wagner, eu consigo fazer um pulo maior. Eu consigo pular direto do metro para o hectômetro. Tudo bem. Você está vendo que está comendo duas casas. Ou seja, duas casas é dividir por 10, que vai ser dividir por 100. Então, para você transformar metro para hectômetro, você vai dividir por 100. Se você quer transformar metro para quilômetro, são três casas. Olha, uma, duas, três. Então, você vai dividir por 1000. Né? Se o exercício pede quilômetro em milímetro, olha o pulão que você deu. Quantos pulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 são 6 zeros. Ou seja, para transformar quilômetro para milímetro, você vai multiplicar por 1.000.000, que é 10 elevado a 6, né? Para ficar fácil a escrita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você pode colocar 10 elevado a 6. Né? Então, por exemplo, 3 quilômetros em milímetros é 3 vezes 10 elevado a 6 milímetros. Simplesmente é multiplicar. Se você voltar, você divide. Mas para dividir, se você multiplica, o expoente é positivo, se você divide, você está fazendo isso, 0,00001, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é 10 elevado a menos 6, aquela famosa notação científica, que cai muito no exercício, que cai muito no Enem, essa notação científica, né? Então, se você tem 3 milímetros, quando você quer transformar 3 milímetros em quilômetros, é só pegar o 3 e multiplicar por 10 elevado a menos 6. Porque quando o expoente está menos 6, significa que você está indo para o sentido negativo. Quando o expoente está mais 6, significa que você está indo para o sentido, menos 6, sentido negativo, esquerda. Positivo, sentido da direita. Tá? Então lembre-se disso, que você não precisa saber mais nada. Você não precisa decorar nada. Você não precisa decorar quantas vezes que o decâmetro é maior que o centímetro. Basta você memorizar essa sequência, essa tabelinha, e sair contando o número de casas. E você analisa se vai para a direita ou vai para a esquerda. Tá? Essa é a base que eu tinha certeza que a maioria já sabia fazer. Né? Beleza. Vaguinho, mas e agora pro quilograma? É exatamente o que eu coloquei aqui. Não muda nada, 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 nada. Só muda de M para L. Mas o resto vai ser tudo a mesma coisa. Tudo que eu expliquei pro quilômetro, pro metro, pro decímetro, por aí vai servir pro grama, pra grama não, programa, né? Grama é verde. É pro grama, né? Então, quilograma, hectograma, e também vai servir para medida de capacidade, que é litro, decalitro, hectolitro. Vai ser tudo a mesma coisa. Uma casa para a direita é vezes 10, uma casa para a esquerda dividido por 10. Então, tudo isso aqui, para esses três casos aqui, fica resumido apenas nessa explicação. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso prosseguir? Porque se não entendeu essa parte, não vai entender a outra. De boa, então, né? Agora que vem é um pouquinho mais complicado, mas também não é tão complicado assim, tá? Mas é que tem que ter um pouquinho mais de atenção porque os números vão aumentar. É o seguinte, eu trabalho só com quilômetro e quilômetro porque aqui é tudo a mesma coisa, tá? Mas aqui, quilograma, hectolitro, não tem sentido porque eu vou falar agora, tá? Não precisa pensar nisso. Não existe grama ao cubo. Não existe decagrama ao cubo. Não existe litro ao quadrado. Tá? Isso aí é massa e capacidade. Acabou. Não tem variações de dimensão, não. Tá? Porque quando a gente trabalha com dimensão linear, é quilômetro, metro, decímetro, centímetro. Se eu mudo a dimensão para 2, que é a área, aí quilômetro quadrado, hectômetro quadrado. Mas o grama e o litro não tem variação. É mais só isso, acabou. Tá? Porém, aqui tem a variação, porque aqui eu trabalhei com medidas lineares, tá, pessoal? Medidas lineares. E se eu quisesse trabalhar com medidas superficiais? O que seria a medida superficial? Seria a área, né? Aquela questão de dimensão que eu falei lá na razão proporção, né? Que nós temos aqui, se eu trabalho com medidas superficiais, que é de superfície,
nós estamos trabalhando com duas dimensões. Por que duas dimensões? Olha, isso aqui é linear. Isso aqui é duas dimensões, um quadrado. Qual que é a área do quadrado? Se você tem aqui metro e aqui metro, esta área vai ser dada em metros quadrados. Olha o que eu fiz. Eu peguei o metro, que era a dimensão linear, e elevei ao quadrado. Então, para medida de superfície, eu vou ter quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Mesma coisa. Porém, a explicação que eu dei aqui para vocês, ó, é a mesma coisa. Porém, ali tudo é ao quadrado, é duas dimensões. Aqui é para uma dimensão. E se fosse para duas dimensões? A única coisa que muda é essa. De metro para decímetro, você vai multiplicar não por 10, mas por 10 ao quadrado. De decímetro para centímetro quadrado, você vai multiplicar por 10 ao quadrado. Tá? Porque são dimensão 2, é superfície. Se eu quiser transformar metro para milímetro quadrado, metro quadrado para milímetro quadrado, você vai multiplicar por 10 ao quadrado, depois por 10 ao quadrado e depois por 10 ao quadrado. Quadrado, 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 2, 2, 2, você vai multiplicar por 10 elevado a 6. Então, se eu tenho 2,5 metros quadrados e o exercício perguntou quanto que isso vale em milímetros quadrados, basta você fazer o seguinte, lembrar disso aqui, né? De metro para milímetro são 3 casas, uma, duas, 3, então você multiplicaria por 100. 1, 2, 3. Mas é quadrado. Se é quadrado, você pega esse cara aqui, ó, e eleva ao quadrado. Então, na verdade, você tem 2,5 vezes 10. O 1000 é 10 elevado a 3. Ao quadrado, 3 vezes 2, 6. Tá vendo? Transformou. Porque isso é superfície 2. É superfície, é dimensão 2. De metro quadrado para milímetro quadrado, vai pegar o que você faz lá na linear e elevar ao quadrado. O mesmo vale para cá. Ó. Se eu quero, por exemplo, milímetro... vamos mudar o exemplo aqui. Não adianta. Decâmetro quadrado para quilômetro quadrado. Eu estou voltando. Eu vou dividir. Quantas casas? 1, 2. Mas, como é quadrado, você vem e eleva ao quadrado. Então, na verdade, você vai dividir por 10 ao quadrado, que é o 100. Ao quadrado são 4 zeros. Você vai dividir por 10 elevado a 4. Então, 40 decâmetros quadrados é a mesma coisa que 40 vezes... Desculpa, eu estou dividindo. Atenção, porque isso pode gerar confusão. Eu estou dividindo por 10 elevado a 4. Quem divide por 10 elevado a 4 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 4. Porque fica isso aqui, ó. Dividir por 10 elevado a 4 é 1 dividido por 10 elevado a 4. Mas lá na propriedade de potência, que é divisão de potência de... Mentira. A gente pode inverter a base. O inverso de 1/10 é 10. Mas a partir do momento que você inverte a base, tem que ficar menos 4. Né? Porque, na verdade, 1 dividido por 10.000, você vai deslocar a casa para a esquerda. A vírgula vem para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Ó. 4 casas para a esquerda. Quando você anda para a esquerda, o expoente tem que ser negativo. Se você fosse para a direita, o expoente teria que ficar positivo. Aí ficaria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Foi para a direita. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Tá vendo? Então, a transformação nisso é só pensar na dimensão. Se você entende a dimensão 1, você vai entender a dimensão 2. E se você entende a dimensão 1, dimensão 2, a 3, então nem precisa falar. O que vai mudar para 3? Mesma coisa, que eu vou até resumir, porque a dimensão 3, a diferença é que o expoente é cúbico. É volume, né? É como se fosse comprimento, largura e altura. Olha lá, forma 3 dimensões. Nós temos aí comprimento, largura e altura. 3 dimensões, expoente 3. Ó.
Ué, Wagner, peraí. Eu sei que de metro para decímetro eu multiplico por 10. Ué, de metro cúbico para decímetro cúbico, você vai multiplicar por 10 elevado a 3. Eu sei que de metro para quilômetro eu divido por 1, 2, 3, né? Porque é 3 casas. Por 100, por 1000. Mas de metro cúbico para quilômetro cúbico, você vai pegar e vai levar ao cubo, né? Isso aqui em forma de potência, para facilitar a escrita, 3 zeros elevado a 3 é 10 elevado a 9, porque você cai numa potência de potência. Você precisa multiplicar os expoentes. 3 vezes 3, 9. Tá vendo? Então, através da tabelinha, você descobre qualquer coisa. Se eu quiser transformar decâmetro para milímetro, mentira, tanto faz. Decâmetro cúbico para milímetro cúbico. Eu vou multiplicar, porque eu estou indo para a direita. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 4. Mas isso na dimensão 1, porque você viu que eu contei simplesmente casa. 1, 2, 3, 4. Mas aqui é decâmetro cúbico para milímetro cúbico. Você pega ele e eleva a 3, porque é cúbico. Isso aqui dá 10 elevado a 12. Então, para transformar, por exemplo, decâmetro cúbico para milímetro cúbico, você vai multiplicar por 10 elevado a 12. Tá? Então, é isso aí que nós temos para essas transformações de dimensão. Tá? Lembrando que isso não vale para esses dois aqui, porque capacidade de massa não tem variação, não. É massa, é grama e litro, acabou. Mas o metro tem variação de dimensão. Metro, metro quadrado, metro cúbico. Beleza? Posso prosseguir? Pode. Show. Continua. Agora que veio a dificuldade daquela aula daquele dia. Deixa eu achar o negocinho aqui. Aqui, achei. É isso aqui. Eu acho que eu sinto que vocês tiveram dificuldade nisso aqui. Ó. Pessoal, existe uma relação entre capacidade de medidas de volume e capacidade, que é o litro, o mililitro, essas coisas, tá? Se você lembrar de uma, se você decorar uma, acabou. Você não precisa decorar as outras. É claro que se você conseguir decorar, se o seu cérebro consegue decorar muita informação, ótimo. Você vai ganhar muito tempo. Mas, por exemplo, eu mesmo não consigo decorar. Se você me perguntar de cabeça aqui, quantos litros tem num centímetro cúbico? 1 milímetro cúbico são quantos mililitros? Não sei. Eu não sei. Entendeu? Eu não sei de cabeça isso. Eu não decoro, não consigo decorar essas coisas, eu esqueço. Então, mas eu sei interpretar a transformação. Aí, se na hora eu precisar, eu desenho rapidinho lá, uma lá, e vou transformando nas outras. Que é igual eu fiz na aula. Eu sempre decoro essa aqui, que é a mais fácil. Essa e essa aqui, ó. Além disso, o exercício geralmente dá 1 metro cúbico que é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Tá? É a capacidade aí. Wagner, quem que inventou isso? Ninguém inventou. Ninguém inventou isso. Foram lá, os estudantes lá, antigamente, os matemáticos lá, eles faziam experiências, né? E faziam o seguinte: você pegar um cubo perfeito de 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro, o volume dele é 1 metro cúbico. Se você pegar um cubinho de 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro e 1 decímetro, o volume dele é 1 decímetro cúbico, porque é 1 vezes 1 vezes 1, né? 3 dimensões. O que eles fizeram? Colocaram esse cubinho aí perfeito aí na chuva, encheram de água. Eles conseguiram ver que cabe exatamente 1 litro. Tá? Então eles conseguiram definir uma delas. É claro que fazer um cubo de 1 metro eles vão ter que colocar 1000 litros, né? É uma caixa d'água de 1000 litros. Né? Mas se você quiser mesmo fazer experiência aí, às vezes você gosta dessas coisas, tenta construir um cubo de 1 decímetro aí e coloca água nele para você ver. Você vai conseguir colocar exatamente 1 litro nele. Então, pessoal, se você lembra dessa ou dessa, se caso precisar de alguma transformação, assim, é raro o exercício pedir essas transformações assim, porque na verdade às vezes ele dá, tá? Mas vamos supor aqui, ó, é aqui que às vezes vem a dificuldade. Eu sei que 1 decímetro cúbico
é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico? Será por que 1 centímetro cúbico é igual a 1 milímetro? Vamos pensar o seguinte. Nós sabemos daqui, ó, que o decímetro cúbico ele é maior que o centímetro cúbico, né? Então, se eu pensar o seguinte, olha para cá, quantas vezes que o centímetro cabe dentro do decímetro cúbico? 1000 vezes, porque cada casa você multiplica por 10 elevado a 3. Ou seja, para você transformar 1 decímetro cúbico em centímetro cúbico, você vai multiplicar por 10 elevado a 3. Né? Ó, 1 decímetro cúbico para centímetro cúbico. Uma casa, 10 elevado a 3, porque é cúbico. Ué, mas aí eu penso o seguinte. Ué, mas se 1 decímetro cabe 1 litro e o centímetro é menor que o decímetro, porque o centímetro é 100 vezes o metro cúbico. Esquece o cúbico. O centímetro é 100 vezes, 100 vezes o metro. O decímetro é 10 vezes o metro. O centímetro é menor. Então aqui, consequentemente, pela proporção, tem que caber menos. Não tem lógica. Se 1 decímetro cúbico cabe 1 litro, 1 centímetro cúbico caber mais. Né? Então você vai fazer o seguinte. Você vai dividir esse cara aqui, ó, por 10 elevado a 3. Porque é a mesma proporção. Decímetro para centímetro é 1000 vezes. Mas eu quero terminar a capacidade que tem em centímetro, então você vai ser 1000 vezes menor. Né? Se o decímetro cúbico cabe 1 litro, o centímetro é 1000 vezes menor que aquilo. Então você pega 1 e divide por 1000. O que é pegar 1 e dividir por 1000? 0,001 litro. Que é 1 dividido por 1000, desloca 3 casas para a esquerda. Beleza? Volta aqui agora lá no início. Litro para mililitro, você multiplica por 1000. Ó. 1, 2, 3 vezes 1000. Uai, se eu tenho que é 0,01 litro, esse cara aqui, ó, eu posso fazer vezes 1000, que eu transformo para mililitro. Ou seja, é 1 ml. Por isso que o exercício coloca aqui, ó, que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Exatamente por causa desta transformação aqui, ó. Dessa interpretação das transformações de medidas. Né? Então, se você lembra disso, na hora lá você desenha sua tabelinha rapidinho, conta quantos números. É claro que você vai ter que ter um domínio de multiplicar, de contar, de dividir um número decimal, vírgula para a esquerda, vírgula para a direita. Isso aí não tem como, né? Você precisa ter uma base boa de potência, de fazer multiplicação com decimal. Beleza? Agora vamos pensar no metro cúbico. E o metro cúbico, hein? Por que será que um metro cúbico vai ser 1000 litros aí, de acordo com as nossas transformações? Vamos pensar a mesma coisa. Olha lá, Wagner, eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 metro cúbico vai ser quantos litros então, hein? Vocês podem notar que o metro cúbico é 1000 vezes maior que o decímetro cúbico. O metro cúbico é 1000 vezes maior que o decímetro cúbico. Né? Se fosse metro para decímetro, o metro é 10 vezes. O metro quadrado é 100 vezes. O metro cúbico é 1000 vezes maior. Se o metro cúbico é 1000 vezes maior, olha, se esse metro cúbico aqui, ó, se daqui para cá, de decímetro cúbico, é 1000 vezes maior, é claro que a capacidade em litro também vai ser 1000 vezes maior. Certo? Então eu tenho o seguinte, uai, se 1 decímetro cúbico é 1000 litros e o metro cúbico é 1000 vezes maior, a capacidade vai ser 1000 vezes maior também. Ou seja, eu vou multiplicar aqui por 1000 também. Ó. Aqui é multiplicar. Ou seja, 1 vezes 1000, 1000 litros. Então você tem também a transformação que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Né? Estão acompanhando, pessoal? Estão conseguindo entender o que eu estou fazendo, o raciocínio?
Beleza. Então, tá vendo? Wagner, você me aconselha a decorar? Claro, essas questões de transformação, se você conseguir decorar, ótimo. Lembre, o exercício, muitas vezes, ele vai te dar que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. O que você precisa ter em mente é essa explicação que eu dei. Porque o exercício pode falar que 1 metro cúbico é igual, sabendo que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E ele te pede a resposta lá em decímetro cúbico, por exemplo, em centímetro cúbico. Né? Você vai precisar saber a transformação. A não ser que você decore que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Né? Porque muitas vezes ele faz isso de propósito. Joga a informação em metro cúbico e fala assim: quantos ml tem um cubo de 2 centímetros? Ele te deu a informação em metro cúbico e em litro. E te perguntou quantos ml tem um cubo de centímetro. E mudou tudo. Ele te deu uma e mudou tudo. Mas por que ele fez isso? Porque o objetivo dele, o objetivo do exercício, quem elaborou a questão, fala? Provar não, ele quer. Ele quer ver se você atingiu o objetivo de entender as transformações de medida. Né? Porque quem elabora exercício pensa no objetivo. Né? Quando você tem um exercício de geometria espacial, será que o aluno atingiu o objetivo de saber calcular o volume de um paralelepípedo? Né? Aqui tem um objetivo também. Será que o aluno atingiu o objetivo de transformações de medidas? Por isso que ele fez isso de propósito. Te deu 1 metro cúbico, falou que é 1000 litros, te julgou lá a isca, né? E te falou assim: então agora você vai ter que pegar o peixe. Mas o peixe eu vou te dar com isso aqui, ó. Você vai ter um cubo de 2 centímetros. Então o que você vai começar a fazer? Volume do cubo: 2 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros, que dá 8 centímetros cúbicos. Mas eu quero saber, esses centímetros cúbicos são quantos ml? E você não decorou isso. Você não decorou que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Aí você vai ter que pegar aqui, ó. Se você sabe que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, eu preciso chegar nos centímetros cúbicos. Você precisa lembrar que de metro cúbico, ó, de metro cúbico para centímetro cúbico são 10 casas. 2 casas, então 2 zeros. Como é cúbico, eleva a 3. Então dá 10 elevado a 6, porque aqui é 10 ao quadrado. Ou seja, o centímetro cúbico é 1 milhão de vezes menor que o metro cúbico. Ó, o centímetro cúbico é 1 milhão de vezes menor que o metro cúbico. Se o metro cúbico tem 1000 litros, isso quer dizer que o centímetro cúbico em capacidade também vai ser 1 milhão de vezes menor. Se ele é 1 milhão de vezes menor, você faz isso aqui, ó. 100 dividido por 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corta a casa, 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 corta a casa. Isso é 1 sobre 1000. Eu nem vou dividir, porque às vezes você pode trabalhar com fração, fica até mais fácil. Mas isso aqui é o quê? Litros, né? Porque, ó, metro cúbico, centímetro cúbico, litro, litro. Mas o exercício te perguntou em ml. Aí o exercício quer saber o objetivo se você sabe transformar a medida de capacidade. Eu nem sei onde que está. De litro para mililitro. Ó, 3 casas, você vai multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000 aqui, ó. Tira, 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 dá 1. Olha lá. 1 centímetro cúbico é igual a 1000 litros, 1 ml. Olha para vocês verem. Tá vendo? Então, se você não decorou, você precisa errar a questão? Não. Não precisa. Mas você precisa atingir o objetivo, que é qual? Entender as transformações de medidas. Você fica caladinho. Entendeu, Léo? Você já dormiu também? Entendi, professor. Achei que você tinha dormido na aula. Aqui, só pra gente terminar aqui, vamos estudar aquele negócio de física.
Aí eu já libero vocês vão ficar livres de mim nessa semana. Eu, na verdade, se eu sempre perguntar quilômetro por hora para metro por segundo multiplica por quanto? Divide por... Não sei. Te juro que eu não sei. Eu sei que alguma coisa é 3,6 lá, não sei. Mas eu esqueço, eu não sei. Aí o que eu faço para me resolver? Por exemplo, se eu quero transformar 72 quilômetros por hora em metros por segundo, e eu estou fazendo uma prova e eu não lembro o que eu faço, se eu multiplico, se eu divido, o que eu faço? Eu transformo em medida. Eu sei que se eu quero transformar metro por segundo, esse quilômetro tem que virar metro. Mas o quilômetro para virar metro é 1000. 1 quilômetro é 1000 metros. A hora precisa virar segundo. Ué, mas eu sei que uma hora tem 3.600 segundos, porque você tem que uma hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Isso quer dizer que 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então eu posso colocar aqui, ó, 3.600. Ou seja, basta fazer isso aqui, ó, 72 vezes 1000 dividido por 3.600. Corto zero, corto zero. 720 dividido por 36, 20 metros por segundo. Viu? Você não precisa ficar decorando, você multiplica, você divide. Basta lembrar de transformações matemáticas. Uai, o quilômetro eu sei que é 1000 metros. A hora eu sei que é 3.600 segundos. Transforma tudo, multiplica, simplifica, acabou. Né? É claro que vai te ajudar a lembrar que para transformar lá basta multiplicar por 3,6. Se você pegar a calculadora e fazer 72. Ixi, vou rasgar a bermuda aqui. 72 vezes 3,6 dá isso aí? Ou dividido? Não, aqui é dividir, né? Nossa senhora. Olha eu viajando aqui. Aqui vai dividir. Porque um número tem que aumentar, tem que diminuir. Aí eu nem sei se divide ou multiplica. 72 dividido por 3,6, ela dá 20. Eu vou dividir por 3,6. Por que dividir por 3,6? Exatamente por causa disso aqui, ó. 1000 sobre 3.600. Né? Olha lá, multiplicou por 1000 e dividiu por 3.600. Vamos tentar voltar para ver o que acontece? Suponha que eu queira aí transformar 20 metros por segundo para quilômetros por hora. 20 metros por segundo para quilômetro por hora. Eu sei que o metro é 1000 vezes menor que o quilômetro. Então é 0,0. Vamos trabalhar com decimal? Com potência? Se é 1000 vezes menor, é 10 elevado a menos 3. O segundo, pessoal, eu preciso passar para a hora. Mas qual que é a fração? Qual que é a porção do segundo lá na hora? É uma parte de 3.600. Lembra da proporção? Se eu sei que uma hora é 3.600 segundos, então quer dizer que um segundo é uma parte de 3.600. Então olha o que eu vou ter. 20 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 1 sobre 3.600. Quem divide por 1 sobre 3.600, quando eu pergunto assim, quem é meu aluno já é acostumado com essa pergunta. Quem divide por 2 quintos, multiplica por 5 meios, que é o inverso. Quem divide por 2, quem divide por 2 é a mesma coisa de pegar o número e multiplicar por meio, né? Porque você precisa inverter. Então a pergunta aqui, se eu divido por 1 sobre 3.600, eu vou multiplicar por 3.600. Não é isso? Olha aqui. Esse 10 elevado a menos 3 aqui, pessoal, é como se fosse 1 sobre 1000 vezes 3.600. Porque 10 elevado a menos 3 lá, né? 1 dividido por 1000. Aqui, ó. Corta esse 0, 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 corta esse 0. 20 vezes 32, 72 km por hora. Olha lá. Eu fui e eu voltei. Tá vendo?
Eu precisei determinar se eu multiplico por divido? Não, eu esqueço. Mas é claro que fica mais fácil se você lembrar se multiplica ou divide. Mas, caso você esqueça, a prática só ocorre. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Para a aula de hoje, transformação era isso. Eu gravei ela aqui para vocês, eu vou enviar lá, se alguém quiser assistir de novo. Mas eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês aí essa parte de transformação. E se precisar de ajuda, já sabe, né? Estamos aí na atividade. Boa noite para vocês, bom final de semana. Sim, pode falar. Você acabou de explicar lá o negócio das setinhas, Pra cima e pra baixo? das regras de três compostas. Isso. Aí eu fui tentar fazer a 21 da sua lista e eu não consegui. Eu me embananei tudo mais certo. 21 da lista de grandeza? Pera aí. Pessoal, eu vou tirar a dúvida dela. Quem quiser sair, boa noite aí, sextou, toma uma cerveja aí pra relaxar e segunda-feira a gente se fala. Abração e boa noite. Agora, quem quiser esperar pra tirar a dúvida junto com ela, fica à vontade também. Cadê a lista, Marina? Eu tava com ela na mão aqui tem pouco tempo. Aqui. Ué, tá comigo? Não, sou, mas eu quero a minha. Eu nem sei que questão que você tá falando. Ah, da festa de Aqui, ó. aniversário, Tá aqui, ó. com salgados. Qual que é o número? 21. Vamos lá. Vou fazer aqui com ela. Quem quiser ficar aí, quem quiser pode sair já, pessoal. Já fez. É a 21 da lista de grandezas. Isso. Eu vou ler aqui. Não vou copiar a questão não, porque senão vai atrasar muito vocês aí. Para proporcionar uma festa de aniversário com 90 convidados. Então eu tenho convidados. Os organizadores previram um consumo de 6.000 salgados. Ô, vai, você não tá compartilhando tela não, viu? Se Tô. tiver pegado alguma coisa. Obrigado. Eu sempre esqueço. Espera aí que eu vou compartilhar. Agora tá. Agora tá. Show de bola. Então vamos lá. Previr um consumo de 6.000 salgados durante 3 horas. A cozinheira, por precaução, fez 2.000 salgados a mais. Então ela fez. A festa tem 8.000 salgados na verdade. Porém, compareceram 30 pessoas, então vai ter 120 convidados. Usando a proporcionalidade e considerando que a previsão esteja correta, por quanto tempo durarão os salgados? Marina, quem que manda na situação aí? O X. O X. O 3. Quanto mais tempo de festa, mais salgados serão consumidos ou menos salgados serão consumidos? Mais serão consumidos. Para cima. Aí eu cheguei. Quanto mais tempo de festa. Aqui porque quando eu estava fazendo esse exercício, eu também fiquei assim, mas tempo convidado, quanto mais tempo. Que pergunta que eu faço? Aí eu fiz aqui, ó. Aí eu mudei o meu estilo. O estilo não. Ficou a mesma coisa. Eu mudei a pergunta. Eu vou perguntar para os convidados para determinar o tempo. Quanto mais convidados, mais tempo aqueles salgados vão durar ou menos tempo vai durar? Menos tempo. Então, inverso. Ah, tá. Eu fiquei igualzinho assim. Eu falei assim, Gêmeo, como que eu vou fazer a pergunta aqui com tempo e convidados? Aí eu falei assim, não, então peraí, deixa eu pensar de outra forma. Quanto mais convidados eu tenho na festa, mais rápido vai acabar os salgados, ou seja, vai durar menos. Então são coisas inversamente proporcionais. Aí você faz lá, ó, 3 está para x, assim como 120 está para 90, vezes 6 está para 8. Já cancelei o zero. Simplifica aqui, ó, vai ficar por 2, 3 quartos, corto 0, aqui por 3 vai ficar 3, aqui 4, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Ó, cortou tudo. 3 está para x, assim 1 está para 1. Multiplicado, x é igual a 3. Então vai durar aí 3 horas, que dá a letra E.
Entendeu? Ah, tá. Eu fiquei assim, porque você tinha falado que a pergunta tinha que ser feita a partir do X. Aí Sim. eu não sabia que eu podia inverter a pergunta. Porque na verdade, quando eu falo a pergunta a partir do X, é porque a maioria dá pra entender, entendeu? Mas quando não deu, aí que eu pensei. Quando eu falo pergunta, é até errado às vezes eu fazer a pergunta pro X. Você tem que pensar o seguinte: você precisa relacionar a grandeza que está com o X e a grandeza pedida. Independente de se for tempo com convidados e convidados com tempo, porque é a mesma coisa. Se você faz a pergunta para o T em relação a convidados, você pode fazer a pergunta para o convidado em relação ao tempo, porque vai dar a mesma explicação. Aí, ó, foi até bom esse exemplo, porque às vezes, se você faz a pergunta para o tempo aqui, fica difícil você interpretar. Mas, se você faz a pergunta para os convidados, fica fácil de ver que quanto mais convidados, menor é a duração da festa. Você pode fazer isso também, não tem problema não. Beleza? Beleza, obrigada. De nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não? Então, sextou. Boa noite para vocês aí. Obrigado pela aula e pela participação aí. E até terça-feira, se Deus quiser. Tamo junto. Abraço e boa noite. Valeu, valeu. Falou, falou. Abração. Então, cerveja pra mim, por favor. Hoje não, mas amanhã de manhã. Tomar, Manhã de manhã eu começo cedo, se Deus quiser. Bom, aí tá ótimo. Valeu. Até mais. Tchau, Falou, valeu. tchau, tchau.